Vamos lá para mais um vídeo de hoje. O vídeo está muito interessante. Vamos falar sobre as novas consequências penais desta nova lei de crime aí de maus tratos a cães e gatos que foi sancionada recentemente pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Certo? É uma lei muito interessante que provavelmente essa alteração aí vai cair nos próximos concursos da carreira jurídica, magistratura, Ministério Público, e também é muito interessante para quem não é da área entender um pouco mais sobre essas novas consequências penais que trouxe essa alteração aí da lei de maus tratos a cães e gatos. Tá ok? E também vamos aqui no vídeo também falar, explicar o que é a conduta de maus tratos a cães e gatos, qual a conduta que gera o crime de maus tratos a cães e gatos, segundo aí as alterações que ocorreram. Tá ok? Vamos lá, mas antes não deixe de se inscrever no canal para que você tenha acesso a todos os conteúdos. E vamos começar primeiro com as novas consequências penais que trouxe esta nova lei aí de crime de maus tratos a cães e gatos. A alteração ocorreu especificamente no artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Então, a alteração acrescentou no artigo 32 da Lei 9.605 o parágrafo 1º-A, que praticamente ali criou uma qualificadora para o artigo 32, porque o artigo 32 caput ele fala ali que do crime de abuso, maus tratos, ferimento e mutilação a animais domésticos e domesticados, certo? E lá no parágrafo 1º-A, que foi acrescentado aí, esse parágrafo 1º-A, ele traz essa qualificadora, ele majora a pena do artigo 32 para o crime de maus tratos praticados especificamente contra cães e gatos, certo? Então não é todo animal doméstico, é especificamente cães e gatos. Então essa majoração da pena foi direcionada especificamente para cães e gatos. E lá nessa majoração que houve aí no parágrafo 1º-A, a pena agora é de reclusão de 2 a 5 anos de prisão. Antes a pena era o quê? De detenção de 3 meses a 1 ano de prisão. Então a primeira consequência penal que já podemos observar aí com alteração foi essa questão aí da majoração da pena, né? Uma pena que antes da alteração da lei era de 3 meses de detenção, 3 meses a 1 ano, agora é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos de prisão. E com essa consequência aí penal, podemos observar que vai haver o que? Uma outra consequência penal, devido a essa majoração da pena. Porque antes era a pena de detenção. Agora, com a alteração, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Como a pena agora é de reclusão, o regime inicial de cumprimento da pena pode ser em regime fechado. Exatamente, pode ser agora em regime fechado. Antes, quando a pena era de detenção, os regimes possíveis de cumprimento da pena seriam de regime aberto ou semiaberto. Em raríssimas exceções, regime fechado, mas via de regra eram aberto e semiaberto. Aberto ou semiaberto, quando a pena era de detenção. Com a alteração da lei, a pena saiu de detenção e foi para reclusão. E quando a pena é de reclusão, os regimes possíveis para o condenado serão regime aberto
semiaberto ou fechado. Então, mais uma nova consequência aí penal para aquele que for condenado pelo crime de maus tratos a cães e gatos, ou seja, ele poderá cumprir a pena em regime fechado, não mais só em regime aberto ou semiaberto. Poderá sim cumprir também a pena em regime fechado. E outra consequência penal que a alteração da lei trouxe para aquele que for condenado nesse crime de maus tratos a cães e gatos, a questão do arbitramento da fiança, porque o Código de Processo Penal permite que o delegado ele arbitre fiança quando a pena máxima for de 4 anos. Então, em crimes no qual a pena máxima for de 4 anos, o delegado ele pode arbitrar fiança. E a pessoa que for flagrada ali e for conduzida para a delegacia, o delegado ele pode arbitrar fiança e ele pode depois responder o processo em liberdade, pagando ali a fiança. Porém, com a alteração da lei, no caso de maus tratos a cães e gatos, a pena máxima foi majorada para 5 anos de prisão. Então, não há mais possibilidade aí do delegado arbitrar a fiança, porque, segundo o CPP, Código de Processo Penal, o delegado só pode arbitrar a fiança quando a pena máxima for de 4 anos. E com a alteração da lei, a pena máxima foi para 5 anos de prisão. Então, nesse caso aí dos crimes de maus tratos a cães e gatos, o delegado não pode mais arbitrar a fiança, tá ok? E outra consequência penal também que trouxe aí para o acusado dos crimes de maus tratos a cães e gatos, a questão da suspensão condicional do processo. Conforme o artigo 89 da Lei 9.099, da Lei dos Juizados Especiais, esta lei diz no artigo 89 que a parte e o Ministério Público podem fazer ali uma transação, um acordo processual, quando a pena mínima for de 1 ano. E desse acordo, o processo pode ser suspenso durante 2 a 4 anos. E depois desse período de 2 a 4 anos, a pena é extinta, ou seja, o acusado ele não é preso, o processo fica suspenso e ele fica ali cumprindo algumas medidas cautelares, como se justificar perante o juiz de suas atividades mensalmente, geralmente é isso que acontece. Porém, com a alteração no artigo 32 da Lei 9.605, Lei de Crimes Ambientais, que fala aí dos crimes de maus tratos a cães e gatos, como a pena mínima foi majorada para 2 anos de prisão, antes era 3 meses. Com a alteração foi para 2 anos. Então, com essa majoração aí da pena mínima para 2 anos, então não cabe mais a possibilidade aí da suspensão condicional do processo, conforme o artigo 89 da Lei dos Juizados. Então, o indivíduo ali que é acusado, ele não tem mais essa possibilidade de suspender o processo condicionalmente, fazer ali uma transação, um acordo com o Ministério Público, para que depois a sua pena possa ser extinta e ele não chegue nem sequer a ser preso, né? O processo fica suspenso. Então, nesse caso, ele não pode ter o processo ali suspenso, condicionalmente suspenso, porque a pena mínima foi majorada para 2 anos. E o artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais diz que só cabe a suspensão condicional do processo quando a pena mínima for de 1 ano. Então podemos ver aí as consequências penais que trouxe essa alteração do artigo 32, parágrafo 1º-A da Lei 9.605 de 98, que fala aí dos crimes ambientais, especificamente dos crimes de maus tratos a cães e gatos. Houve essas 3 consequências penais que de certa forma aí, vamos dizer, agravaram a situação do acusado de crimes a maus tratos a cães e gatos, tá ok?
Aí muitos perguntam, mas Márcio, como é que se configura a conduta de crime de maus tratos a cães e gatos? Podemos observar ali pela dicção do artigo 32 caput que essa questão de abuso, maus tratos, podemos observar que esse tipo penal é um tipo penal aberto, uma norma penal aberta, não é uma norma penal fechada. Eu vou explicar aqui para vocês. O que é uma norma penal fechada? Exemplo, artigo 121 do Código Penal, que fala do homicídio, que diz matar alguém. Ou seja, matar alguém é bem claro e bem objetivo. O juiz ele não precisa de uma interpretação complementar para entender o que diz o artigo 121. Ele diz matar alguém. Então é bem objetivo, não precisa de uma interpretação suplementar, complementar, para que haja compreensão do conteúdo do artigo 121. Caput. Já no artigo 32, que fala ali dos crimes de maus tratos aos animais domésticos, quando a gente vai observar a dicção abuso, cometer abuso e maus tratos, percebemos que essa dicção, esse conteúdo da norma, acaba gerando o quê? Uma interpretação mais aberta, ou seja, o juiz ele vai precisar aí de uma interpretação suplementar, complementar, para poder compreender o que é o abuso e o que é os maus tratos aos animais domésticos, no caso cães e gatos especificamente, que é o que nós estamos falando. Aí parte da doutrina entende que para compreender essa norma penal aberta, que é o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, parte da doutrina entende que para compreender a interpretação dessa norma penal aberta, deveria-se pegar o Decreto-Lei 24.645 de 1934, que fala das condutas de maus tratos a animais. Lá no artigo 36 desse Decreto-Lei, ele lista 31 hipóteses de maus tratos de animais. Porém, esse decreto-lei ele foi revogado em 1991 por outro decreto. Mas só que parte da doutrina entende que não houve a revogação desse decreto. Não houve por quê? Porque esse decreto-lei 24.645 de 34 foi criado em uma época que o decreto-lei, que é da época do presidente Getúlio Vargas, foi um decreto criado na época em que decretos tinham a mesma força de lei ordinária. Então, somente uma nova lei ordinária poderia revogar esse decreto. Então, parte da doutrina entende que não houve a revogação desse decreto. Então, a lista de condutas de maus tratos que tem lá no artigo 3º desse decreto-lei estariam em vigor e poderiam ali auxiliar o juiz na interpretação do artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que fala dos crimes ambientais, para que assim possa ajudar o juiz na interpretação do que seja maus tratos e abuso a animais domésticos, no caso especificamente cães e gatos. Mas outra parte da doutrina entende que esse decreto-lei já foi revogado. Se formos analisar no site do Planalto, o decreto vai estar lá revogado. Então há essa discussão doutrinária. No caso concreto, geralmente, o juiz acaba analisando ali no caso concreto. Acaba analisando no caso concreto o que é abuso, o que é maus tratos. Geralmente, abuso seria o quê? Exigir a mais do animal, exigir a mais do que ele pode dar. No caso, você colocar o animal para fazer um esforço físico além das capacidades que ele tem, então já seria um abuso. Um exemplo, maus tratos. Maus tratos é você causar ali a maioria entende que maus tratos seria o quê? Você causar sofrimento ao animal. Mas o animal ele sofre? Parte da doutrina entende que sim,
que o animal ele sofre, seria um ser senciente, o que a doutrina chama de senciente, ou seja, ele tem a capacidade, apesar de ele não ser um ser racional como um ser humano, ele teria a capacidade de sentir. Se ele tem a capacidade de sentir, então ele tem a capacidade de sofrer. Então, se você faz o animal sofrer, então você estaria ali causando maus tratos ao seu animal, no caso cães e gatos, que é o que nós estamos analisando especificamente aqui com a alteração da lei. Tá ok? E ferir e mutilar já é algo mais objetivo, né? Ferir e mutilar não precisa de uma interpretação a mais. Agora, o caso de abuso e maus tratos, como nós estávamos falando anteriormente, precisa-se de uma interpretação complementar para que o juiz compreenda o que será abuso e o que será maus tratos. Via de regra, geralmente, abuso é isso, é exigir demais do animal, e maus tratos é fazer o animal sofrer. Tá ok? Aí muitos falam, mas Márcio, mas o animal não é considerado como coisa? De fato é. Pelo Código Civil de 1916, o animal é considerado uma coisa, objeto. E essa natureza jurídica de coisa também foi repetida pelo o atual Código Civil de 2002, que ainda considera o animal como res, né, que significa o quê? Coisa, objeto de direito, e não sujeito de direito. Apesar de você tratar o seu animalzinho ali como um membro da sua família, para o direito, para o Código Civil, para o ordenamento jurídico brasileiro, ele é um objeto de direito, ou seja, ele é uma coisa e não um sujeito de direito como uma pessoa. Então ele não tem direitos. Quem tem direitos é o dono do animal. Porém, o ordenamento jurídico protege o animal contra abusos, maus tratos, ferimento e mutilações, conforme nós podemos observar no artigo 32, parágrafo 1º-A da Lei 9.605 de 98. Apesar de ele não ser sujeito de direito animal, ou seja, apesar de ele ser objeto de direito, o ordenamento jurídico protege ele contra abusos, maus tratos, ferimento e mutilações. Tá ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Ah, só um detalhe também interessante. Que eu ia esquecendo. O crime de maus tratos a cães e gatos, no artigo 32, parágrafo 1º-A, ele é um crime que não cabe a modalidade culposa. Então é só a modalidade dolosa. O que é que isso quer dizer, Márcio? Quer dizer que se você tem lá o seu cachorrinho em casa, trata ele muito bem, e em determinado dia você apressado sai de casa e acaba esquecendo ali de colocar comida, água, e depois volta e algum vizinho ali percebe que você tinha esquecido e entende que você está maltratando o seu animal, mas na verdade você, por descuido, né, não foi de forma dolosa, por descuido ali, você deixou de colocar água e comida e passou ali 12 horas fora de casa. E quando regressou, aí você viu ali que não tinha deixado comida e água, mas só que o seu vizinho tinha lhe denunciado por maus tratos, por não ter deixado comida e água. Nesse caso aí, não caberia aí o crime de maus tratos. Por quê? Porque não houve uma conduta dolosa, você não teve a vontade consciente de abusar ou maltratar o seu animal, ou seja, o seu cão ou o seu gato, o seu animal doméstico. O que houve ali foi uma conduta culposa. Você, de forma descuidada ali, imprudente, acabou não deixando ali comida e água para o seu animal, mas não houve ali o dolo, ou seja, a intenção, a vontade consciente de causar maus tratos ou abusos do seu animal. E quando nós vamos verificar o artigo 32, parágrafo 1º-A da Lei 9.605 de 98, crimes ambientais,
este tipo penal não cabe a modalidade culposa. Então, você não estaria cometendo o crime do artigo 32, parágrafo 1º-A. Por quê? Porque a sua conduta não foi dolosa, foi culposa e o tipo penal, esse tipo penal não cabe a modalidade culposa. Tá ok? Aí você pode até pensar aí, você que é do direito, mas Márcio, tem lá o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que fala da omissão penalmente relevante. Lembre-se que anteriormente eu disse o quê? Que o animal, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, o animal não é considerado sujeito de direito. Se ele não é sujeito de direito, então não tem como aplicar ali o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que é a omissão relevantemente penal. É a omissão penalmente relevante, né? Então, nesse caso concreto que eu dei anteriormente, do indivíduo que de forma culposa não deixa ali água e comida para o seu animal, mas não foi de forma dolosa, nesse caso concreto não tem como enquadrar ele no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Por quê? Porque o animal não é sujeito de direito. Se fosse uma pessoa, um filho, aí sim seria uma omissão penalmente relevante. Mas como se trata de animal e o animal não é um sujeito de direito, mas um objeto de direito, e o artigo 32, parágrafo 1º-A da Lei 9.605 de 98, crimes ambientais, não cabe a modalidade culposa, então não tem como aplicar o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, tá ok? Gente, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.